O Salmo 23 é um dos mais conhecidos e amados salmos da Bíblia. Ele é uma fonte de conforto e esperança para muitas pessoas, independentemente de sua crença ou religião. É uma oração que fala de confiança em Deus, de sua proteção, de seu amor e de sua fidelidade. O salmo começa afirmando que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é uma declaração poderosa de confiança em Deus. O salmista está afirmando que confia totalmente em Deus para suprir todas as suas necessidades e guiá-lo em sua vida. O salmo continua falando sobre Deus como um guia amoroso, que nos leva a pastagens verdejantes e águas tranquilas. Isso é uma imagem de paz e segurança, e sugere que, quando confiamos em Deus, Ele nos leva para lugares onde podemos encontrar descanso e tranquilidade. O salmista também fala sobre Deus como um protetor e defensor. Ele afirma que, mesmo quando caminhamos pelo vale da sombra da morte, não precisamos ter medo, pois Deus está conosco. Essa é uma mensagem poderosa de esperança, que nos lembra que Deus está sempre ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Finalmente, o salmo termina com uma mensagem de confiança e gratidão. O salmista afirma que a bondade e a misericórdia de Deus o seguirão todos os dias de sua vida, e que ele habitará na casa do Senhor para sempre. Isso é uma afirmação de que, quando confiamos em Deus, podemos ter a certeza de que Ele sempre estará conosco, e que um dia viveremos com Ele para sempre. Em resumo, o Salmo 23 é uma oração poderosa de confiança e esperança em Deus. Ele nos lembra que Deus é nosso guia, protetor e provedor, e que podemos confiar nele em todos os momentos da vida. É uma mensagem de conforto e paz, que pode ser uma fonte de força e inspiração para todos nós. O Salmo 23 é um poema lírico que retrata a relação entre o pastor e suas ovelhas. Embora originalmente tenha sido escrito pelo rei Davi, a mensagem que ele transmite continua sendo relevante e inspiradora até hoje. O salmo começa afirmando: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Essa é uma declaração poderosa de confiança em Deus. O termo pastor é um símbolo poderoso de liderança e cuidado. Um bom pastor é alguém que conhece suas ovelhas individualmente, sabe o que cada uma precisa e as guia para o melhor pasto e água. Essa é a imagem que Davi usa para descrever sua relação com Deus. Ele confia em Deus como seu líder, seu guia e seu protetor. Ele acredita que Deus irá suprir todas as suas necessidades. O salmista continua a desenvolver essa ideia, descrevendo como Deus o guia em pastagens verdejantes junto às águas de descanso. Essas são imagens de tranquilidade e segurança. A ideia é que quando seguimos a liderança de Deus, Ele nos leva para lugares onde podemos encontrar paz e descanso. No versículo 3, o salmista diz que Deus renova sua alma e o guia pelos caminhos da justiça por causa do seu nome. Essa é uma declaração importante porque mostra que a liderança de Deus não é apenas para nosso próprio benefício, mas também para sua glória. Quando seguimos a liderança de Deus, Ele nos transforma em pessoas melhores e nos ajuda a viver de maneira justa e reta. O salmista então passa a descrever um momento de dificuldade em sua vida: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam." V4. Essa é uma imagem poderosa de confiança e coragem. O vale da sombra da morte é um lugar perigoso e assustador, mas mesmo assim, o salmista não tem medo porque sabe que Deus está com ele. O bordão e o cajado são instrumentos que um pastor usa para guiar e proteger suas ovelhas. A ideia aqui é que Deus nos protege e nos guia, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele não nos abandona quando enfrentamos problemas ou dificuldades. Por fim, o salmista conclui com uma declaração de fé e confiança em Deus. Ele afirma que a bondade e a misericórdia de Deus o seguirão todos os dias de sua vida e que ele habitará na casa do Senhor para sempre. Isso é uma afirmação de que, quando confiamos em Deus, podemos ter a certeza de que Ele sempre estará conosco, não importa o que aconteça. Em resumo, o Salmo 23 é um poema poderoso que fala da relação entre o pastor e suas ovelhas. Davi usa essa imagem para descrever sua relação com Deus e sua confiança em sua liderança, cuidado e proteção. Ele mostra que, quando confiamos em Deus, Ele nos guia para lugares de paz. Existem diversos ensinamentos que podemos adquirir para nossa vida a partir do Salmo 23 de Davi. Aqui estão alguns exemplos. Confiar em Deus como nosso líder e protetor.
Assim como um bom pastor cuida de suas ovelhas, Deus cuida de nós quando confiamos nele como nosso líder e protetor. Podemos ter a certeza de que Ele irá nos guiar para lugares de paz e descanso, nos proteger dos perigos e suprir todas as nossas necessidades. Encontrar descanso em Deus. Davi descreve Deus como aquele que nos conduz em pastagens verdejantes junto às águas de descanso. Isso significa que podemos encontrar descanso e renovação em Deus, especialmente nos momentos em que estamos cansados ou sobrecarregados. Crescer espiritualmente. O salmista afirma que Deus renova sua alma e o guia pelos caminhos da justiça. Isso significa que, quando seguimos a liderança de Deus, Ele nos transforma em pessoas melhores e nos ajuda a crescer espiritualmente. Não ter medo. Mesmo nos momentos mais difíceis, podemos confiar em Deus e não ter medo, sabendo que Ele está conosco e nos protege. Agradecer a Deus por sua bondade e misericórdia. O salmista conclui com uma declaração de agradecimento a Deus por sua bondade e misericórdia que o seguem todos os dias de sua vida. Podemos aprender a ser gratos a Deus por tudo que Ele nos dá e por sua presença constante em nossas vidas. Esses são apenas alguns exemplos de ensinamentos que podemos adquirir para nossa vida a partir do Salmo 23. Cada pessoa pode encontrar seu próprio significado e aplicação pessoal a partir desse poema poderoso. Não se preocupar com o futuro. Davi enfatiza que, mesmo quando caminhamos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer o mal, porque Deus está conosco. Isso significa que podemos confiar em Deus para lidar com as incertezas e desafios do futuro e não precisamos viver preocupados ou ansiosos. Valorizar a comunhão com Deus. Davi fala da alegria que sente em estar na presença de Deus e como isso o enche de satisfação. Podemos aprender a valorizar a comunhão com Deus e buscar momentos de intimidade com Ele através da oração, meditação e leitura da Bíblia. Seguir o exemplo de Deus como um modelo de amor. O Salmo destaca a bondade, misericórdia e fidelidade de Deus para conosco, e como isso nos inspira a sermos bondosos, misericordiosos e fiéis com os outros. Podemos aprender a seguir o exemplo de Deus em nossas relações com os outros, praticando o amor e a generosidade. Ser humildes diante de Deus. Davi reconhece que é dependente de Deus e não pode cuidar de si mesmo. Podemos aprender a humildade diante de Deus, reconhecendo nossa necessidade de sua ajuda e direção em todas as áreas da vida. Ter esperança na vida eterna. O Salmo termina com a declaração de Davi de que habitará na casa do Senhor para sempre. Isso nos dá a esperança da vida eterna com Deus, um lugar onde não haverá dor, sofrimento ou morte, e onde desfrutaremos da presença de Deus para sempre. Esses são apenas alguns dos muitos ensinamentos que podemos aprender com o Salmo 23. Cada pessoa pode descobrir seus próprios ensinamentos e aplicações pessoais a partir deste poema inspirador.